Muito bom dia! Tá começando o Bom Dia Produtor nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. E para não perder o costume, estamos começando com boas oportunidades de negócio para você ligado aqui na nossa programação. Tá na sua tela imagens da oferta que você confere hoje às 8 horas da noite pelo canal do Boi. É o leilão virtual Nelore Jandaia. Serão ofertados 26 touros de repasse e 50 novilhas. A realização é da Central Leilões e para você aproveitar essa oportunidade é só ficar ligado aqui na nossa programação. A gente vai te trazer todos os detalhes no Bom Dia Produtor. Ótima e abençoada segunda-feira para você, começando juntos aí mais uma semana, mês de dezembro já atravessando todo mundo aí. Dia 2 de dezembro já, daqui a pouco estamos encerrando mais um ano, se Deus assim permitir. E aí, como é que foi o seu final de semana? Top? Espero que sim e espero que a sua semana seja ainda melhor. Bom, a gente segue juntos até às 8h30 da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado do boi gordo. Saiba o que podemos esperar para os próximos dias. Será que vamos ter mais altas ou a cotação vai estabilizar? Além desse assunto, você vai ver também. Embrapa vai liderar polo de tecnologia agropecuária no Rio de Janeiro. De Mato Grosso do Sul, eu trago informações sobre um evento que discutiu as perspectivas para a economia e o agronegócio brasileiro. Você vai acompanhar o lançamento do Show Safra BR 163, um dos maiores eventos de difusão tecnológica do estado de Mato Grosso. E claro, tem oportunidade de negócio e muito mais para você. Fique com a gente, Bom Dia Produtor já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 7h04, hora da gente dar um pulinho em Brasília. Vamos abrir essa segunda-feira sabendo que vai ser destaque na nossa capital federal. Bom dia, Saulo Lopes. Olá, bom dia. Polo de Inovação Agropecuária, liderado pela Embrapa, vai receber investimentos de R$1.500.000 através da Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. Essas áreas de conhecimento vão receber aí esses recursos, vão pesquisar na área de solo, agrobiologia e alimentos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ocupa a 28ª posição no ranking mundial de países que investem em pesquisa e desenvolvimento. E destina para este fim apenas 1,2% do PIB. Segundo o presidente da Embrapa, Celso Moretti, com esse investimento no Rio de Janeiro, pode ser que esse cenário se modifique caso os investimentos permaneçam e se solidifiquem. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, vamos começar a falar de mercado e nós vamos trazer agora informações sobre o mercado do boi gordo, acompanhando a análise da Scott Consultoria. Hoje quem nos traz informações é a Marina Zaia. No fechamento desse mês, o aumento nos preços da carne desossada na média de todos os cortes foi de quase 23%. Só para a gente fazer uma comparação, no mesmo período do ano passado, ou seja, em novembro de 2018, o reajuste foi de 4%. Agora, trazendo um pouco mais para o presente, nos últimos 7 dias, a carne subiu quase 3% na média de todos os cortes. Frente à alta de quase 12% da semana passada, essa variação parece um tanto quanto irrisória, mas quando a gente olha a normalidade do mercado, esse ajuste semanal de 3% é considerável, tanto é que representa a terceira maior variação do ano. Assim, a gente pode falar que o mercado da carne bovina com osso e sem osso se acomodou de certa forma, sustentado por 2 fatores principais. Por um lado, em São Paulo, houve uma leve melhora na disponibilidade de matéria-prima para as indústrias, o que justifica a estabilidade nos preços da arroba do boi gordo. Esse cenário colaborou com a oferta de carne. Do lado da demanda, o aumento forte nos preços nos últimos dias afastou os consumidores das compras. Dessa forma, os vendedores procuraram trazer mais equilíbrio para os preços. Contudo, para a próxima semana, o recebimento dos salários, ao aumentar o poder de compra da população, pode abrir espaço para novas altas para a carne.
Espero que realmente se consolide essa questão, né, da entrada aí do novo salário, dessa virada de mês, as coisas melhorem aí para o mercado do boi gordo, que o preço, sem dúvida nenhuma, disparou. E você viu que, segundo a Marina, começa a ter uma variação negativa. Mas vamos continuar falando de cotação do boi gordo, ainda com a apuração da Scott Consultoria, dando uma olhada nos preços, né, de todas as regiões do país. Lembro sempre que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de furo rural. Vamos lá, vamos começar pela região sudeste, já entrando aqui na minha tela e também na sua, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região sudeste nós tivemos queda de R$10 em Barretos e também Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, queda de R$2,50 também no norte de Minas Gerais. Na região sul também é cenário de queda de R$2 no Paraná, alta de 10 centavos em Pelotas e oeste do Rio Grande do Sul. No centro-oeste, tivemos alta de R$6 em Goiânia, Goiás, queda de R$1,50 no sul também de Goiás. Na segunda tela do centro-oeste, com destaque para Mato Grosso, tivemos quedas de R$1 em Cuiabá, norte, sudeste e sudoeste do Mato Grosso. O Nordeste segue clima de estabilidade em relação ao último fechamento, não houve alterações de preços por lá. Na região norte, nós tivemos queda de R$4 em Paragominas, no Pará, e queda de R$1 em Rondônia. Cotações do bezerro. Oferecimento Seva. Juntos além da saúde animal. Você viu aí cenário de queda no mercado do boi gordo, mas e em relação aos bezerros? Vamos saber como é que foi o fechamento da última sexta-feira do bezerro Nelore, com apuração pela Scott Consultoria. Em março deste ano de 2019, o Show Safra BR-163, lá em Mato Grosso, movimentou R$1,6 bilhão. Mas qual que é a expectativa para o próximo evento em 2020? O repórter Valdir Pacheco acompanhou o lançamento da edição 2020 e foi buscar resposta para a gente. Um evento 100% agro no estado do agronegócio. A 7ª edição do Show Safra BR-163 para 2020 foi lançada nesta semana no auditório da Fundação Rio Verde, no Médio Norte de Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, considerada hoje a capital da agroindústria. De 17 a 20 de março, acontecerá o Show Safra BR-163, um evento que está se consolidando como o maior difusor de tecnologia do estado de Mato Grosso. A exemplo da edição anterior, as palestras técnicas serão focadas em limites de produtividade. Em cada dia será abordado uma commodity. A Fundação Rio Verde, organizador do Show Safra, tem a pesquisa, que é a base do evento, né? Então nós temos um diferencial em relação a outros eventos a nível nacional, que nós temos a estrutura de pesquisa que ampara o evento, que tem a missão de trazer informação. Então, essa elevação de nível de produtividade, nós como pesquisadores acreditamos que isso é possível porque os materiais possuem essa capacidade genética. Então, a soja tem capacidade genética de produzir até mais de 80 sacos. O milho tem capacidade genética de produzir a mais de 200 sacas. O algodão também. Então, isso revela que nós temos alguns ajustes, alguns detalhes que podem ser corrigidos no campo e a gente consiga atingir esses níveis. Atingindo esses níveis, nós conseguimos ter mais rentabilidade, mais produtividade e maior renda no campo. Então, acho que tudo isso vem de encontro a uma necessidade do produtor hoje, que é produzir mais, gastando menos. A Secretaria Municipal da Agricultura sempre esteve presente, através de uma vitrine tecnológica para o agricultor familiar. O Show Safra ele é hoje considerado um dos 4 maiores eventos do país no ramo do agronegócio, mas a agricultura familiar não é esquecida aqui dentro desse grande evento. Nós, nos outros anos, tivemos aqui, dentro do nosso campo experimental, toda uma apresentação, principalmente ligada à área de fruticultura,
também tivemos exposição de carneiros e esse ano vamos repetir a dose com outras variedades. A exposição de carneiro está mantida aqui, não só a exposição, mas como exposição e comercialização. E esse ano teremos também a demonstração, a exposição e também possíveis comercialização do gado, né, pela primeira vez aqui em grande escala. O ano passado começamos timidamente, mas esse ano, para 2020, vamos colocar gado de corte elite, gado leiteiro elite, para que as pessoas também possam ver essa possibilidade como uma opção lá para a sua propriedade. Hoje, com a abertura do mercado para carne bovina, principalmente para a Rússia, para a China, dentre outros países árabes, hoje a gente vê como a criação de gado em confinamento como uma grande possibilidade de lucro, de renda, de geração de emprego nas propriedades aqui dos nossos agricultores. Então, vamos trazer também para que os nossos agricultores, para que a nossa população aqui veja uma possibilidade a mais de negócio e a gente vai estar aqui antenado no que o mundo tem de mais atual. A participação do gestor público engrandece o evento. Nesses 3 anos aqui nós incrementamos muito aqui a participação política. Por quê? Porque não adianta a gente querer fugir disso. As decisões são tomadas, as grandes decisões são tomadas via política. Seja no estado, seja no município, ou seja lá em Brasília. E nós precisamos estar próximos e também que eles venham aqui, conheçam Lucas do Rio Verde, como muitos conhecem, mas tem alguns agora do novo governo que não conhecem Lucas do Rio Verde. E nós precisamos trazê-los aqui para que realmente eles conheçam a nossa realidade, para que a gente possa buscar lá em Brasília continuadamente o nosso sonho de transformar aqui Lucas do Rio Verde no entroncamento ferroviário. Vamos conseguir. Lucas vai ser aqui um entroncamento ferroviário e também vamos construir aqui o maior porto da América Latina. Eu acredito que estamos cada vez mais próximo desse sonho. Para o presidente do Conselho Curador da Fundação Rio Verde, José Piscini, houve um aumento de 50% de expositores se comparado com a edição anterior. Para o produtor é uma referência, mas para a indústria também é uma referência. Então, eu acredito que todas as empresas no histórico que participaram até hoje têm, se sentido muito bem, tem sido um ótimo negócio e com certeza estão voltando todas e todos os terrenos que nós colocamos à venda, disponibilizados, são sempre vendidos, cada vez faltando. Então eu acredito é uma oportunidade das empresas vir mostrar o seu produto, é uma oportunidade e que a gente tem diferenciado um pouco dos outros lugares aqui, porque às vezes não é os representantes, nós temos muitas indústrias que vêm expor diretamente e isso vem num patamar maior e leva a feira num nível um pouco maior. De Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, e hoje, a partir das 8h30 da noite, o criador William Cury, titular do Nelore Jandaia, promove o seu último leilão de 2019. O remate será realizado pela Central Leilões, com transmissão aqui do Canal do Boi. Na oferta, 26 touros de repasse e 50 novilhas, todos Nelore PO. Vamos saber mais detalhes na reportagem do Gustavo D'Angelo. Com um sistema de produção desenvolvido para produzir animais dentro das reais condições da pecuária comercial de corte do Brasil, o Nelore Jandaia é referência na seleção de Nelore. À frente do criatório está o pecuarista William Cury, sempre aplicando e norteando novas tecnologias para a produção de animais melhoradores a pasto. O melhoramento genético a nós foi vendido pelo professor Fausto Pereira Lima em 1975, quando ele nos mostrava a importância do melhoramento. Nessa época, ele era o titular do IZ. Em 1976, nós lideramos o primeiro seminário sobre carcaça feito no Brasil. Quem identificou as carcaças foi o professor Pedro Felício, que é da Unicamp. Nós, nesse percurso, tivemos a prova de ganho de peso a pasto, que fomos nós que entendemos
que era a hora e a importância dela acontecer, isso muito ligado ao nosso trabalho, que é precocidade a pasto. Nós tivemos uma participação na formatação do Clarified, que foi o primeiro marcador molecular que foi desenvolvido para a raça Nelore no Brasil. Nós fomos uma dos quatro rebanhos que participou. Recentemente, o criatório participou de uma pesquisa desenvolvida pela USP sobre a influência da genética e da nutrição na precocidade sexual dos bovinos, onde foram avaliadas 200 fêmeas da seleção Nelore Jandaia. O trabalho é considerado o maior do Brasil e até do mundo. As fêmeas selecionadas, filhas dos touros Nelore Jandaia, tiveram um desempenho bastante superior às fêmeas utilizadas, filhas de touros que hoje são líderes nas centrais. Nós tivemos, no confinamento, as fêmeas Nelore Jandaia, filhas de touros Nelore Jandaia, com uma prenhez de 75%, contra filhas dos outros touros, que também excelentes animais, emprenharam 65%. Portanto, uma diferença significativa. Na pasto foi uma diferença também muito grande. Este ano foi bastante especial para o Nelore Jandaia, que completou 55 anos de seleção. E para encerrar com chave de ouro as comemorações e a agenda comercial do criatório em 2019, foi preparado um remate muito especial que traz na sua oferta todo o histórico de melhoramento genético conquistado nessa trajetória. Nós vamos vender 50 fêmeas Nelore que participaram da pesquisa da USP, todas elas identificadas perfeitas no que diz respeito ao ovário e útero, todas elas com garantia de fertilidade para a monta natural, com garantia do Nelore Jandaia. Quase todas elas já prenhes, isso até o dia do leilão nós vamos identificar todas elas e vamos notificar durante o remate. Quanto aos machos, são 26 machos que fazem parte dos 10% melhores reprodutores colhidos pelo Nelore Jandaia no ano. São animais de excelente qualidade. Na média, eles pesam 800 e por volta de 820 quilos, mais precisamente 819 quilos de média. São animais com todas as características do boi com bula premium. São animais de excelente qualidade e vocês vão ver na tela, são animais de carcaça, vamos dizer assim, consideradas excelentes. Eu quero convidar a todos os criadores que se interessem por animais melhoradores, fêmeas ou machos, com avaliação positiva, acompanharem conosco no dia 2 próximo, às 20 horas, pelo canal do Boi, esse último remate do Nelore Jandaia no ano de 2019. Bons negócios a todos. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial nesta edição do Bom Dia Produtor. Lembrando a você que estamos ao vivo também, simultaneamente aqui pela TV, no nosso portal spa1.com e também na página do Facebook, lá no canal do Boi. E a partir de agora também a gente abre o canal direto para a sua participação através do WhatsApp, 998631001. E hoje eu quero saber a sua opinião sobre este momento que nós estamos vivendo em relação ao preço da arroba e preço da carne. Qual é a sua opinião? Tá justo? É uma recuperação do setor? Participe com a gente, mande a sua mensagem. No próximo bloco nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo. Saiba o que podemos esperar para os próximos dias. Será que vamos ter mais altas ou a cotação vai se estabilizar?
Daqui a pouco tem participação do João Pedro Cotidias, trazendo todos os detalhes sobre este assunto. Eu volto já. São 7h23. Que brasileiro que não gosta de um bom churrasco? Fala a verdade. O brasileiro não dispensa um bom pedaço de carne em suas refeições, mas já sentiu a elevação no preço em açougues e supermercados. E os indicadores mostram que os preços não devem cair no curto prazo. Acompanhe. A alta de preços da carne bovina chegou ao consumidor final. As exportações e a maior demanda esperada já para o final do ano elevaram os preços nas casas de carne para o consumidor. O Adilson Siqueira é proprietário de 2 casas de carne aqui em Londrina e eu vou perguntar para ele como que impactou essa alta dos preços no varejo. Adilson, você tem percebido mudança de hábito nos teus clientes? Passaram a consumir uma carne chamada de segunda? Mudou um pouco, sim. Por quê? Porque a alta foi muito brusca e com 30 dias aí, particularmente, um boi precoce que a gente trabalha com cruzamento de raça Angus, ele de 170 ele foi a 250, né? Então foi um valor muito elevado. E aí as pessoas estão migrando um pouco para a carne do dianteiro, né? Que é uma carne tão boa quanto a do traseiro, só que com um valor agregado um pouco menor. E partindo um pouco para o lado do frango também, que subiu, mas foi pouquinho, né? E do suíno. Então as pessoas acabam comprando mais suíno, frango, peixe você trabalha também? Eu trabalho com a tilápia, né? É só esse peixe que a gente colocou no mercado por enquanto. E você percebeu que as pessoas estão procurando mais o peixe também? Sim, procura bastante o peixe, o cordeiro, né, que também teve um impacto um pouquinho por causa do milho, que teve umas altas aí, mas o cordeiro também a gente trabalha e ele está vendendo um pouco mais, né? Qual foi o percentual de aumento da carne no último mês? Olha, eu acho que deu uns 40% de aumento, porque de 170 arroba que a gente pagava no boi precoce, hoje a gente está pagando 255, então passa dos 40%, é muito. É muito. E final de ano agora, como é que fica? Esperamos que baixe um pouquinho, porque senão fica meio difícil para a gente, né? Mas estamos aí na luta, não baixamos a cabeça. Brasileiro é teimoso. Ok, Adilson, obrigado. De Londrina, Paraná, Mauro Andrade. Bom, e após 2 semanas de altas consecutivas, o mercado do boi gordo voltou a ter movimento de queda no fechamento de sexta-feira. Como você viu agora no primeiro bloco, tivemos queda em várias praças apuradas pela Scott Consultoria. E segundo a consultoria Safra e Mercado, isso se deve ao avanço das escalas de abate nos frigoríficos. Vamos saber o que esperar para os próximos dias para o mercado do boi gordo, agora no comentário do analista de agronegócio, João Pedro Cotidias. João, esse preço deve dar uma recuada? Bom dia a todos vocês. Vamos fazer uma pequena análise um pouquinho antes do problema. Nós temos que lembrar que a pecuária sofreu muito em 2016, 2017, 2018. Em 2017 chegou a se vender boi a 121, São Paulo, e teve momentos que não tinha nem preço do boi, em função daquelas operações da Polícia Federal, com a questão de embargo de frigoríficos, etc. Houve uma pequena recuperação no segundo semestre, em 2018, novamente outro problema, parou o mercado em função da greve dos caminhoneiros, etc. Tudo isso acabou impactando na questão da pecuária. A pecuária não é um negócio que resolve em 6 meses, a pecuária tem um ciclo mais longo, ele tem que ter previsibilidade no futuro. Os preços, se você pegasse o preço que ele bateu em 2015 e trouxesse para hoje, colocando IGPA, não precisa botar um índice qualquer de preço, você veria que a arroba teria que estar com 180 e ela teimava em permanecer nos 150, 155 São Paulo. O que aconteceu? Houve uma retração do pecuarista em cima do investimento. Um exemplo clássico disso é o seguinte, você olha o Brasil hoje, o consumo de fertilizantes em pastagem é 5 quilos por hectare, é nada. Ou seja, você teve um processo de cada vez maior de degradação das pastagens em função da questão de manejo, de nutrição, etc. E não houve renovação. Então, aí é um problema. Então, o abate de fêmea começou a aumentar em função de que o criador não tinha remuneração em cima do seu bezerro.
E aí tem um outro problema mais grave, o aumento do abate de novilhas. A novilha vale muito mais no gancho do que na cria, no campo. Então, isso é um outro problema também, que vai impactar daqui para frente em cima da renovação do plantel, renovação do rebanho. Então, você olhou tudo isso aqui. Esse ano, seca no Centro-Oeste, pesada, você não tem pasto, você não tem oferta de gado. A China entrou no mercado, isso afetou não só o Brasil, afetou o mundo inteiro. Nós devemos apresentar, possivelmente aqui pelo canal, uma matéria feita no Uruguai. O Uruguai é exemplo clássico. Hoje o boi mais caro do mundo é o boi uruguaio, em função de 80% da produção dele ser exportada. Então, o que aconteceu? A China entrou no mercado, dianteiro, que valia 4 ou 5 mil dólares, passou a valer 7.500 dólares no mercado internacional. Isso embalou, o câmbio no Brasil disparou, nós estamos falando em câmbio de 4,15, 4,20, 4,25, isso influencia nas exportações. Então, nesse momento, você houve um pico. Quando começou a subir a arroba, o que fez o pecuarista? Reteve quem tinha gado, que é pouca gente que tinha gado, não é muita gente que tem gado pronto, não, segurou, diminuiu a oferta, tendo um contrato de exportação, puxou o preço. Esse preço que nós mostramos na matéria anterior, de 170, que era um boi precoce, bem acabado, hoje você chegou a 250. Agora, nesse patamar de preço, um corte popular, que é capa de contrafilé, por exemplo, custava R$12, hoje 19 aqui, isso aqui em Mato Grosso do Sul, que é um polo criador. Então, isso inibe o consumo, isso não tem a menor dúvida que vai inibir o consumo. Você vai provocar uma queda no consumo interno, vai haver uma migração para outras carnes, aonde for possível fazer. Ovo, então, nem se fala, ovo vai ser o alimento proteico da moda agora. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma migração para essas outras carnes. Os frigoríficos que atendem apenas o mercado interno nesse patamar, pagando mais de R$200 a arroba, eles não conseguem repassar essa carne no atacado. O que acontece? Vai haver uma retração. Alguns frigoríficos exportam, e esse negócio que a China quer animais daquele padrão que foi mostrado na matéria anterior, não quer animal com mais de 30 meses. Então não é uma oferta tão abundante desse tipo de animal no mercado. O que vai acontecer daqui para frente? Possivelmente haja uma queda de preço. O pecuarista, à medida que vai começar a aparecer a oferta de boi de capim, ele vai aproveitar esses preços que são muito bons. Até 180 era uma reposição de preço. A partir de 180 passou a ser um aumento real de preço na arroba do boi. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver uma oferta maior. Oferta maior e mercado interno, com 13 milhões de desempregados, 35 milhões de subempregados, 62 milhões de brasileiros devendo no Serasa, não tenhamos ilusão que vai conseguir comprar carne de dianteiro a R$20 o quilo. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma redução significativa a partir do primeiro semestre de 2020. É pouco provável que se mantenha nesse patamar. Não é impossível, mas é pouco provável. Outra coisa, o preço do dianteiro, que chegou a bater 7.500 dólares a tonelada, hoje está caindo. A China também não é. A China tem 3 mil anos de comércio, ela sabe fazer negociação. O simples fato dela não concentrar fogo num frigorífico aqui no Brasil, que antes era 75% da oferta na mão do JBS, hoje não. Hoje começou a democratizar, abrir mais frigoríficos. É uma estratégia deles. E outra coisa também, eles não deverão homologar novos frigoríficos para você ter uma oferta mais pulverizada dessa carne para eles. A questão da China, eles não vão resolver em 2020. Eles vão resolver a partir dos próximos 3, 4 anos a oferta de carne para eles. O chinês é extremamente organizado. Há 10 anos atrás, faltou leite em pó na China. O que aconteceu? O preço do leite em pó disparou no mercado internacional. Todo mundo investiu em leite em pó. O chinês também. Só que o chinês importou novilha, 100 mil novilhas leiteiras, começou a fazer um esquema de organização. Hoje, eles não são autossuficientes, mas diminuíram muito a dependência de carne importada. Em carne bovina, é difícil eles conseguir diminuir a dependência. O consumo deles é pequeno, 5 quilos, 5,5 quilos por chinês por ano. Mas eles vão fazer um esforço em cima de outras carnes
para não ficar extremamente dependente da carne suína, que infelizmente deu uma peste lá, a peste suína africana, que é muito difícil você fazer o controle. Então, o quadro é esse. Nós dependemos 75% do mercado interno brasileiro. Infelizmente, o Brasil, graças a essa praga lulopetismo, arrebentou com a economia brasileira. Nós precisamos ter renda no Brasil para voltar ao Brasil a consumir, não os 32 quilos que nós estávamos consumindo antes dos aumentos per capita, voltar aos 37, 38, que era o padrão do Brasil. Porém, é muito pouco provável que a curto prazo, com esses preços, haja renda para comprar isso aí. O Brickfeno é o primeiro volumoso do mercado que tem capim cozido com alta digestibilidade, compactação de até 6 vezes seu volume original, menor índice de umidade do mercado e pode ser armazenado por até 1 ano sem perder suas propriedades nutricionais. É utilizado por milhares de pecuaristas com resultado garantido e comprovado. Não perca tempo, acesse brickfeno.com.br ou ligue agora e saiba como podemos ajudar na dieta dos seus animais. 34 3281 4860 ou pelo WhatsApp que está aqui na sua tela. Brickfeno, o alimento certo para o seu rebanho. Hora de mais um intervalo comercial aqui na programação. E aí, já participou? Quero saber a sua opinião hoje a respeito desta alta da carne, sobre essa alta da arroba. Tá justo? Tá? É uma recuperação do setor? Dê a sua opinião, participe com a gente pelo 99863-1001. Vou para o intervalo, lembrando você que hoje às 8 horas da noite, aqui pelo canal do Boi, você vai conferir o leilão virtual Nelore Jandaia. Você está vendo alguns lotes que serão ofertados? São 26 touros de repasse e 50 novilhas Nelore PO. A realização é da Central Leilões. São 7 horas e 34 minutos, a parada é rapidinha, fica por aí, daqui a pouco eu estou de volta. Os desafios e as perspectivas para a economia e o agronegócio brasileiro. Estes foram os temas de um encontro que foi realizado aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O evento contou com a participação de produtores rurais e representantes de diversos setores do agro. E, claro, a nossa equipe esteve lá, o repórter José Cunha acompanhou e tem os detalhes. Casa lotada. Assim foi a 10ª edição do MS Agro, evento que reuniu cerca de 200 pessoas no auditório da FamaSul em Campo Grande. No encontro, foram apresentados os resultados do agronegócio e da economia brasileira em 2019 e discutidos os rumos que o setor deve tomar a partir de 2020. Nós estamos com um projeto para internacionalização do agro, né, que a gente chama na CNA, que o objetivo é abrir escritórios, né, a previsão de abertura de escritórios na Ásia, com foco prioritário nesse momento na Ásia. Teremos também escritórios regionais e o programa da Rede Agropecuária de Comércio Exterior, que é a Rede Interagro. Segundo o economista Celso Toledo, a economia mundial passa por momentos de tensão e mesmo diante deste cenário, o agro brasileiro vem apresentando um crescimento constante, o que pode acabar amenizando efeitos de uma possível recessão. É um momento delicado. Agora, apesar disso, o Brasil está numa fase de recuperação, né, de forma geral, e o agro é um dos vetores. O Brasil é hoje o 3º maior player mundial na agropecuária. O setor corresponde a 21% do PIB nacional, representa sozinho 43% das exportações e é responsável por 32% dos postos de empregos no país. Diante de números tão expressivos, as perspectivas para o agro brasileiro são de crescimento. E é pensando nesse momento positivo que o governo está buscando novos parceiros comerciais e procurando inserir mais produtos no mercado internacional. Hoje o Brasil já exporta para mais de 190 países, mas a gente precisa ampliar justamente essa gama de produtos, né? Porque é uma pauta muito concentrada ali naqueles top 10, né? Soja, café, o milho, o suco de laranja, a celulose. Então, se a gente incorporar mais produtos nessa pauta, né? E principalmente na China, isso vai trazer maior resultado para a nossa balança comercial. A maior parte dos produtos que devem ser incorporados no mercado externo são derivados do leite, como queijos, iogurtes, manteigas e leite em pó.
que, somados aos outros produtos que o país já exporta, devem fazer com que o agro brasileiro cresça acima de outros setores da economia. O agro, ele, como eu falei, ele tem crescido sistematicamente mais do que a economia e eu tenho a impressão que essa é uma tendência que está aí para ficar, né? É o setor dinâmico da economia brasileira, então nessa perspectiva da economia, digamos, crescer próximo de 3% no ano que vem, eu acredito que, salvo algum problema de produtividade, de chuva, né, tem essas questões, o agro é muito suscetível ao clima, mas se o clima não comprometer, eu imagino o agro crescendo pelo menos 1,5 ponto acima do restante da economia. Bom, em São Miguel do Araguaia, em Goiás, o grupo Nova Piratininga confina bovinos contando com o apoio da Semex do Brasil, parceiro aqui do SBA. Veja como o grupo promove o melhoramento genético no rebanho. Acompanhe aí. Parceira Semex desde a estação de monta 2016-2017, o grupo Nova Piratininga apresentou no início do mês a primeira safra de bezerros com genética de touros Semex. E para conhecer um pouco mais dos filhos dos touros da empresa, fomos até a sede da propriedade, no município de São Miguel do Araguaia, em Goiás. A apresentação dos animais foi realizada durante visita do grupo de gerentes da Semex Brasil e do gerente global de corte Semex, Miles Zimmercar, vindo diretamente do Canadá para conhecer o sistema de produção da fazenda e garantir cada vez mais resultados dentro dos critérios de seleção da propriedade. Estar aqui nos últimos dias me deu a oportunidade de ver os bezerros com as mães, conhecer o sistema de produção, ver os animais no confinamento e até mesmo comer a carne que carrega as características que eles buscam produzir para o mercado brasileiro. Isso vai me ajudar a voltar ao Canadá e selecionar os touros que vão preencher essas características realmente focados em fertilidade, alto ganho de peso, alto crescimento, alto peso de carcaça, gordura positiva, alto marmoreio e área de olho de lombo. E colocar todas essas características em um programa balanceado para que eles possam ter sucesso e serem mais lucrativos no seu sistema de produção. Os animais visitados fazem parte da primeira seleção de genética Semex para a propriedade, realizado em 2016. Desde então, a empresa vem se dedicando diariamente a acompanhar os resultados e buscar novas soluções que atendam às necessidades da propriedade. Nós estamos quase na primeira safra na desmama. Em 60 dias nós vamos ter todos os resultados da desmama. Nós vamos acompanhar no confinamento, acompanhar no abate. Esses resultados nós vamos passar para o Canadá para nós avaliarmos os touros que foram usados aqui e para ter sempre evolução genética. Né? Em cima dos resultados, em cima do objetivo da Nova Piratininga, a Semex Brasil está sempre focada e sempre evoluindo para trazer o que é de melhor para cá. Com a visita, o grupo Nova Piratininga já planeja novidades para a próxima estação de monta e conta com todo o apoio da Semex para alcançar sempre resultados mais lucrativos. Ele entendeu de tudo que tem que ser feito para nós ter o sucesso que atingir os nossos objetivos. E com isso também preparar a próxima bateria de touro que vai vir direcionado para o nosso projeto. Então, a gente só agradece muito a visita da Semex e essa parceria que está bem, vamos dizer, bem sintonizada e sincronizada para fazer o melhor e ter o melhor produto daqui da Nova Piratininga. Quer atendimento personalizado e mais lucros para sua propriedade? Contate já a Semex e garanta mais resultados no seu rebanho. Bom, é hora de você ficar por dentro aí de mais tecnologias de empresas parceiras aqui do SBA. É hora de saber o que a CSJ tem para você. Já pensou em produzir sua própria ração para o gado de corte na sua propriedade e economizar tempo e dinheiro? E tudo isso de forma compacta e rápida? Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, você pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana
semana durante 2 horas. A mini fábrica CSJ de 1.000 quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. Melhora a qualidade e agilidade, uma boa opção para quem trabalha com gado de corte. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos te ajuda a reduzir custos e ganhar tempo para pensar no que realmente importa, o seu gado de corte. Bom, mais uma paradinha por aqui. Você já participou? Não participou ainda? Está chegando agora? Primeiro, seja muito bem-vindo. Não participou ainda? Está aqui ó, o telefone para você participar com a gente. Hoje eu quero saber qual é a sua opinião a respeito dessa movimentação toda no mercado do boi gordo. Elevação da arroba, alta do preço nos mercados e no açougue. E aí, você já sentiu aí na tua região essa alta? Como é que você está vendo isso? Como é que vai ser o churrasco nesse fim de ano? Participe com a gente aqui, ó, 99863-1001. Próximo bloco nós vamos ver que a safra brasileira de café em 2020 será recorde e pode se aproximar de 67 milhões de sacas. Eu volto já. São 7 horas e 47 minutos, já estamos de volta e a safra brasileira de café em 2020 será recorde e pode se aproximar de 67 milhões de sacas. É o que apontam estudos do banco holandês, o Rabobank. Mas essa super safra brasileira não impedirá a recuperação nos preços do café no mercado internacional. É o que apontam os estudos do próprio Rabobank, que indicam aí uma redução na produção de cafés na África e na América Central. Em São Paulo, o Rabobank anunciou as suas projeções para o mercado do café em 2020. E Walter Puga Júnior esteve lá e entrevistou o analista de mercados de café, o Guilherme Moria. Acompanha. E na apresentação feita pelo Rabobank, Guilherme Moria, analista do mercado de café, deixou claro que o Brasil deve produzir mais de 66 milhões de sacas de café agora em 2020. Mesmo assim, os preços não devem ceder, ao contrário, podem até avançar. Guilherme, o que ocorre no mercado, que essa previsão é de uma super safra brasileira de café, mas os preços também sobem? Exatamente, Walter. A perspectiva, embora a gente tenha uma grande produção de café, é de preços positivos para ao longo de 2020. Por quê? Se a gente for analisar, agora esse ciclo que começa em termos de ciclo cafeeiro é o 19-20. Ou seja, o Brasil produziu menos café nesse ciclo, e outras regiões produtoras também vêm sofrendo com quebras de produção, especialmente aqueles que produzem arábica. Então, a gente pode pontuar América Central e África. E nesse balanço, a gente pode ver que o mundo do café ele vai passar por um déficit nesse ciclo. E aí, pensando no próximo ciclo, ou seja, nesse que a gente desenha que o Brasil pode produzir mais de 66 milhões de sacas, né? Muito em virtude de entradas de áreas novas provenientes de 2016, ou seja, 16, 17, 18, entrando em produção em 19. Então, a gente pode ver que todas as intempéries que a gente teve anteriormente, geada, floradas inesperadas, elas vão ser compensadas por essa entrada de áreas novas. No entanto, a gente pode prever que o superávit para esse ciclo ele não será grande, ou seja, a gente está estimando inicialmente, ainda é muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa, mas que o superávit será apenas de 2 milhões de sacas. Ou seja, se a gente for comparar o último ciclo que o Brasil fez a sua safra recorde com esse, que a gente também estima uma boa produção, a gente pode ver que é muito pouco esse superávit que a gente vai ter em 2021. Ou seja, nesse cenário onde a gente tem falta de qualidade no mundo do café e a demanda é crescente, esse pequeno superávit ele vai dar estímulo para que a gente tenha preços melhores de café. Logicamente, Walter, se a gente tiver uma eventual quebra de safra do Brasil mais para frente, ou a quebra em outras regiões produtoras forem maior do que a gente está calculando, esse potencial pode, inclusive, aumentar um pouco mais. Os preços, portanto, tendem a subir. Onde chegaríamos? Você chegou a citar que seus estudos apontam até a $1,22 por libra-peso. Alcançaremos esse valor mais rápido? Bom, Walter, o que a gente percebeu esse ano, inclusive, foi uma antecipação dessa valorização do preço do café. Se a gente for buscar, até em nossos estudos recentes, a gente estava estimando esse incremento de preço em 2020, começo de 2020, mais ou menos, que seria algo em torno de $1,15.
que o mercado fez, percebendo problemas climáticos aqui no Brasil em outubro, falta de qualidade proveniente aqui do Brasil e de outras origens, o mercado simplesmente resolveu adiantar esse movimento. Preocupações com o Brasil, e conforme a gente já citou. E a fotografia que a gente tem agora é que $1,22 ao longo de 2020. Portanto, teríamos alta nos preços. Agora, você falou também que o consumo continua crescente no mundo. Mesmo que aumente a produção, o consumo continua crescendo. Cresce mais de 3%? Bom, Walter, não chega a 3%, mas em torno de 2 a 2,5% ao ano é o que ele vem crescendo e é o que a gente acredita que ele vai continuar crescendo. Novos mercados, como a Ásia, em especial China, Oriente Médio, e a manutenção do bom consumo nos países que já tradicionais, como Estados Unidos, o próprio Brasil e, vamos colocar o continente europeu como um todo, eles sustentam essa demanda crescente de café. Só para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, o mundo consumiu, em média, 3,5 milhões de sacas a mais todo ano. E, inclusive, nesse último ciclo foi de 3,6, ou seja, a demanda ela é crescente. E aí o que vai variar bem o preço é essa questão da oferta do mundo em relação a cafés de qualidade em especial. Bom, você acaba de ouvir o Guilherme Moria. Guilherme Moria é analista do mercado de café do Rabobank Brasil. Perspectivas para a cafeicultura um pouco melhores, lógico, mesmo com uma super safra estimada pelos estudos do Rabobank. Agradeço a entrevista do Guilherme aqui conosco. Voltamos ao programa. Bom, o canal do Boi destaca agora uma grande oportunidade de negócio para você que deseja adquirir uma propriedade rural em uma das regiões mais produtivas do país. É o leilão judicial da Fazenda Três Meninos, que coloca à sua disposição terras prontas para a pecuária no estado de Goiás. Vamos saber mais detalhes na reportagem de José Cunha. O dito popular não deixa dúvida. Quem compra terra não erra. E para quem quer acertar ainda mais na decisão de investir em uma propriedade rural, nada melhor do que fazê-lo em uma região de terras produtivas, com aptidão para a pecuária, como é o estado de Goiás. Aqui surge uma grande oportunidade para você fazer o seu investimento. É o leilão judicial da propriedade rural denominada Fazenda Três Meninos. A propriedade possui uma área de 315 hectares e está situada na rodovia Jataí-Serranópolis, quilômetro 24, no município de Serranópolis, em Goiás. É banhada por uma represa e um córrego, com pastagens prontas para a pecuária, casa para sede, galpão com despensa, 2 currais, energia elétrica e área de reserva legal. A segunda praça será no dia 23 de dezembro de 2019, com 50% de deságio sobre o valor da primeira praça. Lembre-se, num leilão judicial você terá todas as garantias jurídicas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 3047 9800 ou pelo endereço eletrônico lute.com.br/Serranópolis. A necessidade de produzir alimentos para atender toda a população faz com que, ao longo dos anos, a tecnologia do campo passe por modificações significativas. A Embrapa tem feito a sua parte quando o assunto é implantação de tecnologias na agropecuária brasileira. Vamos saber mais detalhes acompanhando o quadro Tecnologia e Produção com Carly Rodrigues. Nos últimos 40 anos, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor para o mundo. As tecnologias da Embrapa abrangem cerca de 50% da área cultivada no país. O processo de pesquisa e inovação gerados pela equipe técnica são conectados com as necessidades do produtor rural, o que favorece a geração de projetos. 50% do setor agropecuário você tem pelo menos uma tecnologia Embrapa. Para cada real investido na Embrapa no ano de 2018, R$ 12,16 voltaram na forma de renda, de ganhos e lucro para o produtor rural brasileiro e para a sociedade em geral, mostrando aí as externalidades positivas da adoção de tecnologia e de conhecimento.
A Embrapa detém de mecanismos e tecnologias dedicados aos diferentes segmentos, que passam pelo grande, médio, pequeno e microprodutor. O produtor rural, a empresa, a associação, a cooperativa traz a sua visão dos seus problemas, das oportunidades vislumbradas e junto com a equipe técnica da Embrapa, eles co-desenvolvem um projeto para gerar uma tecnologia que atende às suas necessidades. São 42 unidades da Embrapa presentes em todos os biomas brasileiros. Os pesquisadores, juntamente com as equipes técnicas, ajustam as informações de pesquisas para o setor produtivo. Hoje, o produtor que não investe em tecnologia na propriedade rural corre o risco de sair do mercado, perder uma fatia do mercado? Com certeza, é competitivo. Num mercado competitivo, o país de um agroexportador pujante como o Brasil, em um cenário globalizado, é fundamental redução de custos, ganho de produtividade e agregação de valor. E a maneira de se fazer isso é com conhecimento, com tecnologia, isso que a Embrapa e os parceiros trazem para o produtor rural. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Valeu, Kaile. Bom, é hora de mais um intervalo comercial, mas chegou uma mensagem pra gente aqui. Pedi para o diretor colocar na tela aqui, mandar um abraço apertado para a Paulina Souza Silva, está acompanhando a gente lá em Palmeiras do Piauí, mandou o seu bom dia pra gente aqui. Muito bom dia, viu, Paulina? Obrigado pela sua participação. Você que não participou ainda, manda sua mensagem também, 998631001. Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu estou de volta. Moção, você já viu esses grandes festivais de churrascadas que estão acontecendo cada vez com mais frequência pelo Brasil, apesar desse movimento de alta nas carnes? Pois um deles, bem concorrido aliás, no meio de quase 1000 pessoas, estava lá o nosso repórter Daniel de Paula, que registrou o que é estar na ponta final de uma cadeia produtiva tão complexa. Ele estava passando por São José do Rio Preto, numa das suas inúmeras viagens, e parou para conferir o Campeonato Brasileiro, o Festival Brasileiro Entre Cortes. Dá uma olhada nessa festa que bacana que o Daniel trouxe pra gente. Para você que está ligado no canal do Boi em todo o Brasil, eu estou em São José do Rio Preto, isso mesmo, uma das maiores e mais importantes cidades do Brasil. Estou presenciando aqui o Festival O Braseiro, uma das grandes churrascadas que se tornaram moda no país, com o respeito da brincadeira que todo mundo conhece. Depois de ralar o ano inteiro o osso, hora da gente chegar no filé. Aliás, o filé do filé. Essa grande iniciativa de colocar na mesa, na boca do consumidor brasileiro e internacional, o melhor da nossa carne. Não importa a raça, não importa a origem, importa é o trabalho, a seleção. E aqui a gente tem a prova de que esse trabalho vale a pena. Vamos conferir? Essa edição aqui de São José do Rio Preto é responsabilidade desse cara que está aqui comigo, ó, o Renato Nasser. A gente tem aqui uma parte do Brasil que funciona. Afinal de contas, esse é o objetivo final do trabalho de milhões e milhões de produtores de proteína vermelha a campo, que é a aptidão da pecuária de corte do Brasil, né? Obrigado aí pela oportunidade, pela sua presença aqui. Ninguém conhece o que vem lá atrás, né? Do produtor, da genética. O pessoal conhece o que está aqui hoje, que a gente está vivenciando, né? Que é o final, é a ponta. E hoje aqui a gente está apresentando um mix de raças, né? Algo diferente que a região não viu. A gente está com uma mistura muito boa, com Wagyu, com Angus, com Nelore, com Senepol, com Montana, que acabou surpreendendo. Até eu fiquei surpreso. E quando a gente acredita, a gente tem fé no que a gente está fazendo, o negócio prospera. E os cortes que me surpreenderam aqui hoje foram Montana. Que tal, prefeito? Espetacular. Vale a pena? Vale a pena e é indescritível.
está ouvindo música de boa qualidade, a gente está ouvindo gente aqui que não sabe como chega na grelha e depois no prato essa qualidade toda. E o Brasil prova em eventos como o seu que tem muita qualidade e que o mundo começa a reconhecer através da indústria. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso daí é mercado. Os festivais, essa tendência, né, que hoje virou uma onda, sei lá, uma moda, foram muito importantes para essa virada aí da nossa carne, né? Porque a genética evoluiu, a carne evoluiu, a indústria, os equipamentos, os assadores e o paladar, o principal, né? Então isso aqui que você está vivenciando hoje, que a gente está, essa experiência, é muito importante para toda a cadeia, né? Desde o início lá até a ponta. Queria que você falasse um pouquinho a respeito do Braseiro, de maneira geral, esse que você organiza. O Braseiro, a marca cresceu e ficou muito forte, né? A gente faz Rio Preto, a gente faz Araçatuba. O Braseiro tem 2 anos, é jovem ainda, então a gente tem expectativa de crescer muito. Em torno de 1.500 pessoas, né? A gente está aqui com 1 tonelada e 700 hoje, mais ou menos. Expectativa de crescer isso nas outras regiões. Araçatuba, o público vem crescendo de um ano para o outro, aí a gente praticamente duplicou o evento. Até hoje, eu acho que aí a gente já consumiu, em todos os eventos, mais de 10 toneladas de carne. O volume é muito grande. Carne boa. E carne de qualidade. O público deixou de imaginar ou pensar que o boi só tem picanha e filé mignon, né? O boi tem o dianteiro, tem o traseiro, tem os miúdos, tem tudo. A exemplo disso a gente está fazendo aqui hoje. A gente está fazendo um boi inteiro porcionado com 5 preparações. E o público está respondendo a isso. Isso é muito importante para todo mundo. Para a gente do festival, para o produtor, para a boutique, para o açougue. A dona de casa? A dona de casa. Eu fico feliz com isso também. Carne bovina é importante, é a nossa manchete. Mas a suína aqui do Festival Braseiro está a cargo da Gabi. Olha o que ela vai servir aqui agora, que ela está mexendo, carinhosa, profissional e maldosamente. Deixa eu ver. Você não sabe brincar, né? A carne tem um procedimento, tem tecnologia. E essa tecnologia, genética, responsabilidade social, ambiental e comercial, está aqui representada num festival como esse, que o Renato Nasser, a quem eu agradeço, mostra aqui em São José do Rio Preto, como tantos outros que acontecem pelo Brasil, e o mundo vai ver tudo isso com a excelência da carne brasileira. De São José do Rio Preto, São Paulo, Daniel de Paula. Rapaz, na hora dessa da manhã, a tripa grossa chega a correr atrás da fina, né, acompanhando um negócio desse. Vale ressaltar que este festival, o Braseiro Entre Cortes, é diferente daquele braseiro que deu início a esse tipo de evento em Cuiabá alguns anos atrás. É tão bom quanto, mas esse aí do Renato Nasser acontece até 2 vezes por ano em Araçatuba e também em São José do Rio Preto, como este que você viu agora. Uma baita festa que teve como uma das grandes atrações o Butter Ancho de Montana. Você não sabe do que se trata, fique ligado na programação. Nós vamos te mostrar isso ainda em outra matéria. Bom, agora tem mais uma oportunidade de investimento. É o leilão judicial da Fazenda Manchúria, localizado em Ibiá, Minas Gerais. Mais detalhes na reportagem do José Cunha. O setor sucroalcooleiro brasileiro destaca-se por sua função como fonte alternativa de energia no processo de substituição dos combustíveis fósseis. Por meio da expansão da cultura da cana-de-açúcar, o desenvolvimento e a modernização do setor sucroalcooleiro tem contribuído incontestavelmente para o fortalecimento do agronegócio brasileiro e, consequentemente, para o crescimento da economia do país.
E para quem quer aproveitar o bom momento do setor, a oportunidade de investimento se apresenta através do leilão judicial da Fazenda Manchúria, localizada no município de Ibiá, em Minas Gerais. A propriedade possui 1.272 hectares, numa área que conta com benfeitorias como sede, galpão de máquinas, energia elétrica e 2 represas. A fazenda abriga ainda a destilaria Planalto, que chegou em sua melhor fase a processar 3.500 toneladas dia e gerar 500 empregos diretos. A planta industrial é composta por conjunto de moendas, caldeiras e destilaria para a produção de etanol. A capacidade nominal dos equipamentos é de produção de 300 metros cúbicos dia de combustível, com armazenamento de até 15 milhões de litros. A fazenda foi avaliada em 19 milhões de reais e a destilaria em 5.560.000 reais. Os ativos podem ser adquiridos de forma conjunta ou em lotes individualizados. O leilão se encerra no dia 18 de dezembro, às 14 horas. O imóvel está livre de quaisquer ônus e você terá todas as garantias jurídicas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico www.maisativojudicial.com.br/Carolo. A mão de obra para instalação de cercas muitas vezes é uma preocupação dos pecuaristas. Pensando nisso, a Belgo BKR desenvolveu um equipamento que facilita a mão de obra e trabalha com rapidez e eficiência. Esse equipamento foi mostrado aqui em Campo Grande na semana passada e o nosso repórter Vinícius Souza acompanhou. Que o homem do campo está mudando o seu perfil, ninguém duvida. Mas para acompanhar essas mudanças é preciso levar até as propriedades rurais novas tecnologias que possam facilitar o dia a dia. Uma das principais dificuldades é a instalação de cercas, e foi a partir disso que a Belgo trouxe uma ideia inovadora. A gente tem hoje como uma grande dor do produtor rural a falta e a dificuldade de mão de obra no campo. Além disso, o risco e a segurança no trabalho da cerca. É isso que motivou a gente a desenvolver um equipamento que possa completar e oferecer ao fazendeiro uma nova opção de construção de cercas. A evolução com o passar dos anos mostra que a tecnologia é indispensável para o campo e a fazenda não é apenas uma propriedade, mas sim uma empresa. Imagina no passado aquele fazedor de cerca, o cerqueiro. Esse cara ia acompanhando a cerca com a sua barraca de lona no meio do mato. Isto não é mais aceitável no meio rural. O meio rural está cada vez mais evoluído e ele tem que se adequar às demandas do mercado e às demandas da própria legislação. A primeira demonstração pública da máquina foi realizada na Embrapa Campo Grande. Os pecuaristas puderam ver de perto a formação da cerca com o auxílio do equipamento. A garantia é de 30 quilômetros de instalação em apenas um mês. Dois cerqueiros tradicional, eles trabalham de 2 a no máximo 3 quilômetros de cerca em um mês. Esse equipamento ele tem uma demanda mínima de 30 quilômetros mês, ou seja, um equipamento substitui 15 duplas ou 30 homens. E na verdade não é nenhuma substituição, porque essa mão de obra está tão escassa que o que a gente tem por opção é tentar automatizar o processo produtivo para que a gente possa ter então as cercas. E o que a gente mais espera quando a gente divide um pasto é maximizar a oferta da nossa forragem ao consumo dos bovinos. E para o produtor que faz a integração lavoura-pecuária, uma vantagem. Se a utilização da cerca não for mais necessária, ela pode ser desmontada e guardada ou até levada para outro lugar. Nesse conceito, essa questão da produção e a integração lavoura-pecuária, essa fazenda, ao plantar um pasto e colocar o bovino naquele período de entre-safra ou no ciclo de sua pastagem, juntamente com a agricultura, a gente tem uma máquina que pode fazer a cerca e também tem a capacidade de desmanchar essa cerca, reenrolando o arame que você vai reutilizar no próximo ano e, é claro, sacando os postes. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza.
Hora de mais uma parada por aqui, aliás, é a última parada desta edição do Bom Dia Produtor. No próximo bloco, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, vamos saber sobre as primeiras movimentações, na verdade, expectativas sobre as movimentações do mercado financeiro e, claro, tem a participação do meu amigo Guilherme Beretta destacando para você as soluções em máquinas e pastagens da Germipasto. Eu volto já. 8 horas e 14 minutos e agora é hora de abrir espaço para a grande empresa parceira aqui do SBA, que é a Germipasto. Meu amigo Guilherme Beretta está aqui, vai apresentar para você soluções em máquinas e pastagens. E Guilherme, fala um pouquinho para a gente, como é que foi ter participado desse De Olho na Indústria, que foi realizado ao longo da semana passada aqui, né, na programação do Canal do Boi e também do Agrocanal. Bom dia, né? Oi, Adriano, bom dia a todos. Olha, Adriano, foi muito bom, grande oportunidade para quem estava nos assistindo, aproveitou a promoção da Germipasto e, é claro, sem dúvida nenhuma, o cliente satisfeito, a Germipasto também está satisfeita. Mas ainda dá tempo, viu, Adriano? Nós temos durante todo o período agora, nesse momento, está chovendo em grande parte do país e definitivamente chegou a hora de você fazer o plantio. Lembrando que a Germipasto é uma das empresas associadas da Unipasto, então toda vez que a Embrapa, principalmente, gera novas tecnologias de forrageiras, a Germipasto é uma dessas empresas que recebe essa tecnologia para justamente multiplicá-la e está oferecendo para você. Aí nós estamos vendo a imagem dos campos de produção lá em Camapuã, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, verdadeiras lavouras, viu, Adriana? A gente trata dessa forma porque essas lavouras são tratadas como se fossem grandes culturas, como se fosse uma cultura da soja, do milho, do algodão, né? Toda a parte fitossanitária segue à risca todo o protocolo para que realmente você receba na sua casa ou na sua propriedade rural as melhores sementes do mercado nacional. São 16 cultivares que a gente trabalha aí no nosso portfólio, figuram essas cultivares em 3 apresentações, claro, com destaque para o nosso grande carro-chefe, que são as sementes Select, né? Um material onde nós conseguimos aliar a beleza do produto, ó, dá para ver exatamente cada grãozinho desse muito bem acabado e cada grãozinho desse tem exatamente uma semente que vai dar origem a uma planta. Isso é tão verdade que nós escolhemos os melhores lotes para estar fazendo esse procedimento e ainda de lambuja vai justamente o fungicida que melhora ainda mais a germinação desse produto. Sem dúvida nenhuma, aí à sua inteira disposição toda essa tecnologia para que você faça bons negócios juntamente à Germipasto. Vamos dar uma olhada em mais um cliente satisfeito, né, da Germipasto, aliás, mais um representante da Germipasto espalhado pelo todo o Brasil, é o Alexandre Giroto. Acompanhe aí. Estou bem surpreso com a Germipasto, que é uma semente de alta germinação, de alta qualidade. Todos os clientes para quem eu já vendi estão muito satisfeitos, já retornaram também para comprar mais. E o feedback do cliente é maravilhoso, estão surpresos com a qualidade, né? Meu nome é Giroto, sou vendedor interno da empresa Agroboi e aguardo todos vocês a nos fazerem uma visita e se surpreenderem com os nossos produtos e com a qualidade de nossas sementes. Tá? Semente Germipasto, ela não sai da sua cabeça. Olha, tá aí o Alexandre lá na Agroboi, lá em Redenção, no estado do Pará, é o nosso representante, você pode ir até ele e justamente pedir aí os produtos Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. No nosso portal germipasto.com.br, né, se você tem dúvidas sobre a cultivar a ser implantada na sua propriedade, lá no nosso portal nós temos aí a descrição de cada uma delas, mídias sociais, Facebook e também Instagram. E aí, meu amigo, para você nos acompanhar, né, ver mais representantes espalhados por todo o Brasil, acesse o YouTube, lá nós temos aí vários vídeos, né, que a empresa coloca à sua disposição. Adriano, por hoje é isso. Grande abraço a todos, bom início de semana e até amanhã.
Valeu, Bereton. Ótima semana para você também. O governo federal estuda mesmo propor a autodeclaração de posse de terras para destravar a regularização de terras no país e pretende, com isso, destravar também a regularização fundiária. Vamos até São Paulo, vamos ao vivo até a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Está aqui o Walter Pulga Júnior, já preparado para nos trazer todas as informações. Pulga, essa proposta já está em gestação há meses, né? É hora de dar realmente seguimento a isso? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o governo tem uma preocupação de resolver a falta de títulos em cerca de 900 mil propriedades rurais no país, ou seja, titulação definitiva. Isso, em muitos casos, prejudica a produção rural, prejudica o produtor, que não tem como sequer obter financiamento dando terra como garantia, ou seja, ele não tem posse, ele não tem documentação. Para isso, há uma proposta de autodeclaração, ou seja, assim como se faz, por exemplo, no imposto de renda, quando o cidadão, a pessoa física, declara o quanto recebeu, o quanto pagou, o quanto tem em dívida, vai ocorrer com a terra. Você declara e é assim que o atual presidente do INCRA pretende destravar os problemas fundiários do país. À frente do cargo há pouco mais de um mês, esse novo presidente do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Geraldo Melo Filho, defende a autodeclaração de terras como a estratégia mais ágil para eliminar, destravar essa regularização fundiária, né? Bom, numa entrevista concedida ao jornal Valor Econômico, Melo Filho admite que o novo modelo autodeclaratório a ser proposto em medida provisória e que está no forno para ser publicada, já até anunciada pelo presidente Bolsonaro, deve dispensar, na maioria dos casos, a fiscalização no local como acontece hoje, né? E comprovar os dados fornecidos para quem reivindica o título. Como seria? Também é preciso que haja não só a declaração, mas um georreferenciamento. É preciso que na autodeclaração haja uma medição feita por satélite, mostrando a localização exata da área, né? Bom, ele refuta, inclusive, o atual presidente do INCRA, aquelas críticas levantadas até dentro do próprio governo de que a lei que está sendo elaborada vai enfraquecer o controle sobre a titulação de terras. A ideia, ele disse, é que o INCRA só visite propriedades rurais quando ocorrer uma denúncia de que aquela autodeclaração é irregular, ou em caso de conflitos fundiários ou cruzamentos de dados que impliquem em fraudes. Bom, como é que ele pretende fazer isso? Ele pretende usar informações da Fundação Nacional do Índio, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, também dados do Cadastro Ambiental Rural e do Serviço Florestal Brasileiro. Tudo isso seria utilizado nos gabinetes, nos escritórios do Ministério para checar se a declaração feita por quem se diz de posse daquela terra está correta ou não. Há, no entanto, e nós já ouvimos aqui no Canal do Boi, advogados que defendem que esta medida, mesmo se implementada, viria a causar muitas discussões na Justiça. Portanto, vamos dizer, teríamos milhares de processos na Justiça discutindo se está correto ou não, ou seja, não será fácil destravar a questão fundiária no Brasil, mas está em andamento e deve ser publicada rapidamente a medida provisória que institui aí a autodeclaração na posse de terras. O que isso vai gerar mais adiante, Adriano, é esperar para conferir. Se não fizer alguma coisa, não destrava. Mas se tomar uma atitude ou uma determinação, uma lei, criar uma lei que pode trazer mais problemas, nós só veremos depois. De qualquer maneira, o INCRA se mobiliza no sentido de destravar a questão fundiária no país. É com você. Pulga, a semana fechou aí com o dólar dando uma leve recuada, a Bolsa deu uma estabilizada. Qual é a expectativa para este começo de semana agora? Devemos ter um mercado um pouco mais calmo ou só esperar para ver? Olha, é só esperar para ver, viu? Não será um mercado calmo, não. Nesta semana, inclusive, nós teremos alguma saída mais acentuada de dólares do país, portanto, não seria surpresa se o dólar voltar a subir. Aliás, há alguma expectativa lá fora que pode até ajudar na valorização do dólar. A China, por exemplo, já exigiu a retirada de tarifas dos Estados Unidos, imposta pelos Estados Unidos, nessa primeira fase do acordo comercial. A principal autoridade de Pequim, na primeira fase de qualquer acordo com os Estados Unidos, argumenta que
A prioridade é a retirada de tarifas existentes em bens chineses. Bom, isso é uma negociação muito difícil, mas a China agora tem um instrumento na mão, viu? A atividade industrial da China se expandiu em novembro num ritmo mais forte em quase 3 anos, ou seja, a China senta na mesa agora com alguns dados positivos da sua economia, o que ela não tinha até recentemente. Ou seja, a valorização do dólar pode ocorrer também por problemas e por questões lá fora do Brasil. Bom, o dólar já subia de novo na última sexta-feira, fechou acima de R$ 4,24, terminou com alta de 0,58%, acima de 4,24%, ou seja, já na sexta-feira nós tínhamos um movimento de alta. E o que ocorre com o nosso índice Bovespa? Bom, o índice Bovespa estava praticamente estável, sob pressão da Petrobras, mas é bom ressaltar, né? Terminou novembro em alta. O índice Bovespa fechou no vermelho nesta sexta-feira, antes do final de semana, mas caiu pouco, 0,05%, manteve ali pontuação acima de 108.200 pontos. Não retornou ainda à faixa dos 109 mil pontos que nós vimos e que foi um sinal positivo, foi interpretado pelo mercado como um sinal positivo. De qualquer maneira, não há como esperar uma queda acentuada no nosso índice Bovespa para esta semana, mas sim uma alta do dólar. Se ocorrer também uma queda no índice Bovespa, não seria surpresa não. O índice Bovespa encerrou com variação negativa muito baixa, caiu 0,05%, mas encerrou a semana com uma queda, um declínio de 0,40%. No mês, contudo, termina em alta. O índice Bovespa terminou novembro em alta de 0,90%. É com você, Adriano. Puga, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Um ótimo dia para você, mais uma vez, obrigado. Bom, vale a pena lembrar sempre que o Puga volta na abertura do Agricultura BR, já com tudo operando para te trazer mais informações sobre o mercado financeiro. A produção de leite em pequenas propriedades com mão de obra familiar tem se mostrado uma atividade com boa rentabilidade, desde que o produtor tenha gestão sobre os aspectos técnicos sanitários do rebanho. A normativa 77 do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento vem exigindo maior capacitação profissional do produtor de leite. A Emater do Paraná promove assistência técnica para pequenos produtores de leite através do programa Leite Competitivo Norte. O trabalho tem permitido que os produtores se enquadrem de maneira satisfatória na Instrução Normativa 77 do Ministério da Agricultura. Paulo Iroque é médico veterinário da Emater do Paraná, trabalha há muitos anos com leite e é coordenador do programa Leite Competitivo Norte. Vamos conversar com ele para entender. Paulo, quais são as ações do projeto Leite Competitivo Norte? Bom, são muitas ações e nós estamos muito à vontade para tratar a Instrução Normativa 77. Ela tem uma linha de trabalho, ela preconiza uma linha de trabalho com ajustes em função da análise do leite. Há alguns anos nós já desenvolvemos uma estratégia de trabalho em que a coleta mensal do leite é mandada para análise na Associação Paranaense de Criadores da Raça Holandesa do Paraná, que é um órgão oficial que faz a análise do leite para os produtores do estado do Paraná. E nessa análise, com essa análise então, nós conseguimos avaliar a condição nutritiva e sanitária do rebanho. Com a avaliação mensal da produção de cada vaca, nós conseguimos construir um histórico produtivo da vaca. E com as análises da proteína, da gordura e do extrato seco que está presente nessa análise, nós conseguimos ajustar a nutrição. Nós conseguimos saber se a nutrição que está sendo fornecida, os nutrientes que estão sendo fornecidos às vacas, ele está de acordo com as necessidades dela e se o leite que está sendo produzido se enquadra integralmente no que é preconizado pela instrução normativa. Com esse resultado, então, nós fazemos os ajustes necessários na energia, no fornecimento de energia, no fornecimento de proteína e no fornecimento de alimentos de maneira total para as vacas. Os critérios técnicos e a avaliação da sanidade do rebanho, além da confirmação de prenhez, também são acompanhados pelos técnicos da Emater. Temos uma parte que é a avaliação sanitária do úbere, através do controle da contagem de células somáticas.
Com essa contagem, nós conseguimos saber se o Uber está com algum problema, com alguma mastite ou com algum problema crônico, ou em alguns casos detectamos até a presença de mastite aguda. Paulo, e quantos produtores fazem parte desse programa? Bom, o projeto Leite Competitivo Norte, ele é uma estratégia de trabalho que nós usamos de unidades referenciais, que são produtores que a gente acompanha mais, inclusive nós estamos num desses produtores agora, e nesses produtores, então, nós validamos tecnologias que podem ser aplicadas para os demais. Aqui onde nós estamos, na Vila Nova, também tem um grupo de produtores, que são aproximadamente 15 produtores, que participam junto com esse produtor, recebendo as informações. No total, então, nós temos 82 unidades referenciais atendidas no projeto e cerca de 1.200 produtores que nós atendemos de maneira indireta. De maneira geral, qual é a qualidade sanitária hoje do leite aqui na região que você atende? Bom, aqui é uma região muito boa, sob o ponto de vista tanto de qualidade quanto de sanidade do rebanho. Esses produtores são muito caprichosos e antes mesmo da implantação da instrução normativa já cuidavam bastante da qualidade da produção e também da sanidade do rebanho. Eu diria para você que esses produtores desse grupo e dos grupos que nós atendemos hoje não têm dificuldade nenhuma para se enquadrar na instrução normativa. Bom, mais informações você tem acessando sba1.com. Esta edição do Bom Dia Produtor vai ficando por aqui. Desejo uma semana abençoadíssima para você. Amanhã às 7 horas a gente está junto em mais uma edição. Até lá, tchau, tchau.